Talvez você já tenha pensado em investir em um setor específico, seja para ganhar mais dinheiro, uma maior rentabilidade, seja para reduzir o risco da sua carteira de maneira geral. Neste vídeo eu vou comentar sobre o setor de saúde de ações americanas, aí vou destrinchar em subsetores e mostrar para você de fato o que você está comprando quando você investe em um ETF ou um fundo de maneira geral do setor de saúde de ações americanas. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável, ganhando de 90% dos gestores profissionais. Então, se você se interessa por isso, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então, vamos direto para o conteúdo. Saíram 9 novas BDRs de ETFs para quem quer negociar ações ou fundos estrangeiros através da nossa Bolsa de Valores. Esta aqui é a lista, você vê que o penúltimo ali é o ETF IHI, certo? A BDR, que investe no iShares US Medical Devices ETF. Este fundo aqui, ele me chamou a atenção e eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez você se interesse, dentre todas essas alternativas, em investir mais nele. Por quê? Porque ele teve uma das melhores performances nos últimos 10 anos e todo mundo vai atrás de performance recente, embora seja um dos piores critérios para se utilizar historicamente, mas o ETF IHI nos Estados Unidos teve uma performance muito melhor do que as próprias ações do S&P 500 lá nos Estados Unidos. Mostrando para você, dando um passo para trás em termos históricos, quando a gente considera que desde 1926 o desempenho dos vários setores nas ações americanas, em termos de relação risco e retorno, aqui eu peguei o retorno e dividi pela volatilidade anualizada de cada um dos setores, você vê que saúde ali está em segunda posição com a melhor relação de risco e de retorno. Em primeiro lugar está bens consumíveis, que em inglês é aquele consumer staples, que é aquele consumo de supermercado, de farmácia. Você vê que o setor mais chato, né, ele foi o que ofereceu a melhor relação risco-retorno. E outro ponto importantíssimo aqui é mostrar para você que a diferença entre os vários setores muitas vezes não passa de 2 a 3% no máximo, né, para mostrar como faz diferença no longuíssimo prazo 2% de rentabilidade a mais. Muitas pessoas acham que é facílimo ter uma rentabilidade maior. É fácil render 4, 5, 6, 7, 8% a mais por ano. Bom, se fosse fácil, todos faríamos e todos nós estaríamos ricos, né? Então, assim, aqui você observa que o setor de saúde, ele foi muito bem classificado nessa parte de relação risco e retorno. Por exemplo, ali a parte de tecnologia, petróleo e gás ficaram bem piores, assim, porque demonstram uma volatilidade muito maior. Só para você ter uma noção ali, o setor de consumo não cíclico, ele tem 15,9% de volatilidade histórica aí nos últimos 90 anos. A Bolsa Brasileira tem 28, 30%. É em linha praticamente com o setor de bens duráveis, né? Hoje, por exemplo, é muito dominado pela Amazon este último setor. Quando a gente observa um período bem mais recente, aqui eu peguei de 1968 até agora, você vê que $1 investido em 1968 teria gerado aí para você $423 em saúde, né? E bens consumíveis, que é o mesmo setor que nós vimos antes, teve a melhor performance com $470, certo? Novamente os dois ali nas primeiras posições em termos de relação risco e retorno. Então você vê que estes dois setores são os que apresentam a melhor relação risco e retorno histórica, certo? Você vê ali que em terceiro lugar está o setor de utilities, que é de energia elétrica e saneamento. Praticamente você vê que novamente os setores mais conservadores, né, o trio defensivo que menos cai em crise, normalmente é o que melhor performa, isso tanto historicamente desde 1926 quanto ali a partir de 1968. Quando a gente considera aqui, né, do que é composto esse setor de saúde, são basicamente 5 grandes subsetores. Aqui eu vou me atentar a 4 que são os maiores, tá? O primeiro deles é o setor farmacêutico, que tem o ETF IHE, depois é o setor de equipamentos de saúde, né, que é o IHI, que nós havíamos comentado em relação à BDR que apareceu, depois o IHF, que é serviços e fornecedores aí de saúde, que é basicamente seguros de saúde, empresas de seguro de saúde, e também a farmácia e tudo que se refere ao atendimento direto, né, clínicas de diagnóstico, como por exemplo no Brasil existe a Fleury que faz isso,
isso algumas outras empresas, né? Depois ali o IBB, que é um ETF de biotecnologia. Qual é a diferença entre biotecnologia e o setor farmacêutico, Otávio? O setor farmacêutico normalmente é de empresas bem maiores que já estão ali na fase de produção em escala de medicação, e biotecnologia está em geral mais focado na parte de pesquisa e é muito mais volátil porque é mais parecido com mineração, assim, né? Fica explorando, fica gastando dinheiro um tempão e eventualmente consegue encontrar uma nova droga. É claro que isso também é feito no setor farmacêutico, mas o subsetor de biotecnologia, ele é mais adepto a esse tipo de perfil mais exploratório. E se você quiser investir em saúde de maneira geral, tem o XLV, que ele investe apenas em empresas grandes de saúde, e o VHT, que é da Vanguard, que investe em praticamente todas as empresas de saúde. Agora eu vou ir tópico por tópico para mostrar para você a diferença entre esses setores. O primeiro é o ETF IHE, certo, de indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos. Você vê que ele é dominado aqui pela Johnson & Johnson e pela Pfizer, certo? Vocês conhecem essas empresas tanto pelos bens que elas vendem no supermercado, mas a maior parte da receita vem mesmo da indústria farmacêutica, até por causa de vacinas recentemente. Agora, para fazer essa análise, eu vou sempre pegar como amostra, embora eu não tenha os dados aqui compilados de um ETF, eu vou pegar uma amostra da principal ação de cada subsetor. Então aqui no gráfico eu peguei a base de dados do Coifin, você vê a diferença que existe entre o IHE, que é um ETF de indústria farmacêutica, e a Johnson & Johnson, que é uma ação. Você vê ali que de 2008 até agora o desempenho foi praticamente equivalente, houve uma diferença bem grande ali na parte de 2015 mais ou menos, porque houve uma expansão de pequenas indústrias de biotecnologia e dentro deste ETF havia algumas indústrias de biotecnologia, mas você vê que no final o desempenho foi praticamente equivalente. Quando a gente vê o resultado da Johnson & Johnson, você vê que a receita cresce praticamente em linha nominal com o crescimento do PIB americano mais a inflação. Então aqui entre 13% e 6% de maneira nominal, tá? Então é uma empresa bem segura, bem resiliente. A questão é da onde que veio este crescimento todo, né, que você viu ali, né? Basicamente pela expansão de múltiplos, né? O que é isso, Otávio? É um encarecimento da ação, né? Quando a gente vê aqui em 2012, por exemplo, ela era negociada por uma relação de preço sobre vendas de 2,5 vezes. Hoje ela está em praticamente 5, né? A relação preço sobre lucro era dos últimos 12 meses era de 18 vezes e agora já está 29 vezes. Então houve um encarecimento neste ponto. Quando a gente passa para o próximo subsetor é o IHI, que é o que tem a BDR equivalente aqui no Brasil, US Medical Devices. Você vê que ele é menos concentrado nas grandes empresas, mas você vê que as principais aqui é a Abbott e a Thermo Fisher. Pegando novamente aqui o comparativo entre a maior ação e o desempenho do ETF, você vê novamente que eles são praticamente equivalentes no mesmo período de 2008 para cá. Tiveram um crescimento de praticamente 500%. Quando a gente pega agora o desempenho de uma ação típica, então, do setor de medical devices, né, de equipamentos médicos, você vê que o crescimento da receita ele é bem mais volátil, né? Teve uma queda de 40% em 2011, depois aqui teve um crescimento bem forte aqui de 2017 e no restante dos anos foi relativamente constante, mas você vê que já é mais volátil. Quando a gente vê novamente aqui a expansão dos múltiplos para ver o que aconteceu e por que teve este retorno tão significativo, novamente você vê que a relação de preço sobre vendas, né, dos próximos 12 meses foi de 2 para 5 vezes e a relação de preço sobre lucro aqui dos próximos 12 meses foi de 11 vezes para 25, né? Então isso aqui também explica em grande parte o desenvolvimento bom da ação e também do ETF nos últimos 10, 12 anos. O próximo subsetor é o setor de providers de saúde, né? Ou seja, os fornecedores de saúde, tudo que é análise clínica, tudo que é até farmácia, né? Por exemplo, aqui a gente vê a CVS e também empresas de seguro de saúde como a United Health Group, que é o maior aqui, detendo 22% do ETF. Pegando o mesmo período, você vê que a ação individual da United Health rendeu mais, né, do que o ETF, que rendeu ainda assim 400%. Também por isso que ele teve aquele aumento da representatividade do ETF. Para tentar entender o que aconteceu, a gente vê aqui que ele cresceu a receita de 100 milhões de dólares para 257 milhões de dólares de maneira geral. Quando a gente vê o lucro líquido, né, ele subiu aqui de 5 para 15, né, então um crescimento aí de 200%. Mas, novamente, 200% não é 1000%, conforme nós observamos antes, né? Novamente, o que explica isso é um encarecimento da ação, ou seja, uma expansão de múltiplos, né? Conforme a gente vê aqui, a relação preço sobre vendas foi de 0,5 para 1,5 vezes, né? E também aqui o crescimento da relação preço sobre lucro foi de 11 para 24, 25 vezes, né, nos últimos 12 meses.
E por fim, o setor de biotecnologia, você vê aqui que ele é bem mais diversificado, ou seja, as principais empresas detêm só metade dele, né? Aqui em outros é porque tinha tantas empresas que eu acabei colocando apenas em um bloco único, porque nem daria para ver tamanha a diversificação. Você vê aqui que as principais empresas de biotecnologia é a Amgen e a Gilead, né? Quando a gente vê a Amgen, quando a gente vê o desempenho da maior ação do ETF com o ETF em conjunto, você vê novamente que o desempenho foi praticamente igual, certo? Teve este desempenho muito bom aqui até 2015 das ações de biotecnologia, que não foi acompanhado pela maior empresa, assim como a gente observou lá no primeiro ETF, certo? O IHE, de farmacêutica, né? Em relação a Johnson & Johnson e a média do ETF, mas aqui você vê de maneira geral que eles tiveram um desempenho semelhante de aproximadamente 500% neste período aqui de 12 anos. Quando a gente pega aqui o crescimento da receita da Amgen nos últimos 10, 12 anos, você vê novamente que ele foi relativamente em linha com o crescimento nominal do PIB americano, entre 3 e 6, 7% em média. Teve um crescimento um pouco maior aqui em 2012 e 2013 e depois uma caída aqui em 2017 e 2019, mas mantendo mais ou menos o mesmo patamar. Novamente, o que explica o bom desempenho é a expansão de múltiplos, é o encarecimento, né? Você vê que a relação preço sobre vendas foi de 13,5 para 5,4, a relação de preço sobre lucro de aqui é 16 vezes para 19 e a relação preço sobre lucro dos próximos 12 meses de 11 vezes para 14 vezes, né? Então você vê novamente que houve sim uma expansão de múltiplos em todos os subsetores de saúde. Isso aí foi praticamente a regra dos últimos 10 anos de praticamente todas as empresas nos Estados Unidos, também por isso que as empresas tiveram um bom desempenho. Todo mundo adora investir no que mais subiu, quando na realidade você sim pode investir em empresas que crescem, mas você tem que ter consciência que elas estão mais caras do que elas estavam há 10 anos atrás. Apenas para mostrar para você uma previsão de crescimento da receita, certo? Para os próximos anos. Aqui eu peguei os setores de saúde, esse aqui é pelo Yardeni. Você vê que o setor de saúde, de maneira geral, tem previsão de crescer em 2020, né? Ele cresceu 9%, depois 10% em 2021 e depois 2022, 4,9%. E isso daqui se aplica a todos os subsetores que nós vimos, né? Então, serviços de saúde, equipamentos de saúde, depois a parte de fornecimento de produtos de saúde e, por fim, aqui a parte de distribuição, 6% e a tecnologia em saúde 5%. Você vê que nenhum destes pontos de crescimento aqui é aquelas coisas exponenciais que todo mundo pensa, né? Porque a pessoa ela pega o gráfico, ela olha um crescimento de 500% e ela acha que ela vai ter esse tipo de rentabilidade no futuro aí em períodos de 8 anos. Isso é totalmente fora do padrão, fora da regra. Você tem que colocar o pé no chão e você tem que ter consciência que praticamente todos os setores econômicos, no longo prazo, eles não podem crescer mais do que o PIB potencial de um país, certo? Senão eles iam crescer acima, eles iam ser maiores do que o próprio país. Conforme você viu anteriormente, o crescimento anual das ações de praticamente todos os setores foi entre 9% e 11% nominal em dólares, tá? Então você tem que tirar a inflação, que dá uns 3%, sobrando para você a média histórica, que é de 6% a 7% nos Estados Unidos. Quando a gente tenta descobrir a origem deste resultado, a gente vê que nos últimos 15 anos, destrinchando o resultado por fatores, você vê que todos estes ETFs, né, incluindo aqui eu coloquei a média do setor de saúde, o VHT, você vê que eles tiveram uma correlação com o mercado abaixo de 1, ou seja, em geral mais seguros do que o mercado, menos voláteis do que o mercado, certo? Menos correlacionados com o mercado, tiveram aqui em geral uma exposição ao fator tamanho e tiveram uma exposição negativa a valor e uma exposição negativa à qualidade, ou seja, empresas um pouco menos rentáveis do que a média, mas empresas com fator positivo de investimento. O que é isso, Otávio? Empresas que retornavam bastante capital aos acionistas, empresas que expandiam devagar os seus balanços, certo? Mas você vê que apesar disso, praticamente em média aqui de 30% a 40% do resultado é ruído, tá? Ou seja, não é explicado por esses fatores que eu acabei de mencionar. Você sempre tem que ter consciência que quanto mais você especifica o seu investimento, eu quero sair do mercado geral, do mercado neutro, e eu quero ir para um setor específico, quero ir para um subsetor, você está cada vez mais adicionando ruído e você está adicionando fatores que você desconhece, você não sabe o que vai impactar a sua carteira.
Aqui você observa perfeitamente que o setor de saúde, de maneira geral, ele teve só, 28% de ruído ou de fatores que nós não conhecemos, Contrariamente a isso, os subsetores, algo mais nichado, teve ainda maior, uma quantidade ainda maior de ruído, uma quantidade ainda maior de fatores que você não conhece, você não sabe o que gerou aquele resultado, justamente porque você está aumentando o risco não diversificável, o risco específico daquele negócio. Quando a gente observa aqui em relação ao VHT, ao ETF de saúde de maneira geral, você observa aqui que nos últimos 10 anos ele teve uma exposição constante ao mercado, e teve aqui uma exposição sempre positiva, quase a linha roxa, que é o fator investimento, investir pouco na realidade, expandir devagar a sua base de ativos, certo? Quando a gente compara aqui a volatilidade, de 2006 até 2021 e o retorno anualizado, você vê que o ETF de indústria farmacêutica foi o que teve a menor volatilidade, de 15,7%, e também o menor retorno dentre eles, de 10% ao ano. O que teve o maior retorno foi o IHI, justamente o que nós acabamos de ver, ele teve um retorno aqui de 14% ao ano, que é altíssimo, muito acima do padrão histórico, e também uma volatilidade relativamente controlada de 16%. Mas quando você considera isso, você tem que tentar entender, por que ele teve uma rentabilidade melhor do que a média, e também é por isso que eu acho que é importante mencionar por que esse ETF teve, Quando a gente vê aqui o retorno, a rentabilidade histórica sobre o patrimônio líquido de todos esses ETFs, você vê que os dois que têm as rentabilidades menos consistentes é o ETF de biotecnologia, que é a linha verde, e o ETF de indústria farmacêutica, que é a linha amarela. Você vê que a linha azul, que é o IHF, que é o de serviços de saúde, e também o IHI, que é o de equipamentos de saúde, normalmente eles conseguem ter uma resiliência maior em termos de rentabilidade sobre o patrimônio. Agora, quando a gente vê a relação de preço, preço sobre o valor patrimonial, você vê ali que em 2010, o IHI, que é justamente este que mais subiu, ele estava com uma relação de preço sobre patrimônio de praticamente aqui 2,2 vezes, e hoje ele está em 5 vezes, A grande parte do bom desempenho dele veio de expansão de múltiplo, certo? Ele não cresceu mais do que os outros, conforme nós vimos no gráfico e na tabela lá da ação, Quando a gente vê aqui, por exemplo, o ETF IHF, que é o ETF de serviços de saúde, você vê que ele não teve esse encarecimento como os outros e, consequentemente, ele não desempenhou tão bem. Mas você já deve saber, já deve imaginar que não se pode supor que uma empresa ou que um ETF, de maneira geral, vá sempre ficar mais caro para sempre, certo? Ele pode crescer a sua receita e os seus lucros, mas quando eu falo caro ou barato, eu quero dizer múltiplos de preço. O PL de qualquer empresa não pode ir infinitamente para cima, certo? Porque uma hora ou outra a empresa irá parar de crescer, porque ela não pode dominar todo o mercado, ela não pode ser maior do que o próprio mercado, então toda empresa encontra um limite de crescimento e neste momento um múltiplo alto de preço não mais se justifica e, portanto, se ela mantiver um múltiplo alto, o preço, numa hora ou outra irá cair, porque o múltiplo ele não vai ao infinito. Quando a gente observa a relação preço sobre fluxo de caixa, praticamente a mesma coisa, A linha azul clara, o IHF, que é de serviços de saúde, também sempre foi mais barato. Você vê que o IHE, que é de indústria farmacêutica, ele teve um encarecimento ali na faixa de 2015 e 2016, e depois ele voltou a um patamar histórico, mas novamente o IHI teve um encarecimento, conforme você vê também pelo múltiplo preço sobre fluxo de caixa. Puxando no gráfico agora todos estes ETFs de subsetores de saúde, juntamente com o vermelho aqui, que é o VHT, que é o da média de saúde, você vê o que, Que o IHI ele foi o que teve o melhor desempenho, mas você viu também que ele foi o que mais encareceu em relação aos próprios fundamentos, Aí você pode me dizer, não, por que eu não invisto nele, Porque se você considerar, se você pegar o período anterior, até quando tem histórico, que é praticamente a partir de 2006, você vê que o que teve o melhor desempenho até 2015, durante praticamente 8 anos, foi o de biotecnologia. E quando a gente pega justamente este período, o IHI foi o que teve o pior desempenho praticamente, nestes 8 anos. E daí agora, deste ponto de 2015 até agora, você vê que foi o contrário que aconteceu, literalmente o contrário, Porque é natural esta alternância de setores, Conforme eu falei, nenhum setor pode crescer múltiplos de maneira permanente acima dos outros, então isto foi o que aconteceu. Então, apenas para mostrar para você que não é óbvio,
Olhando este bom desempenho, você poderia ficar tentado em investir no IHI, que foi o que mais subiu recentemente, né? Mas você, novamente, não tem como saber. Se fosse para saber antecipadamente qual é o que mais subiu, por exemplo, você poderia ter investido dentro do setor de tecnologia da informação, no setor de software, que foi um dos que mais subiu na bolsa. Comparando aqui para você, eu poderia pegar, por exemplo, o subsetor IGV, certo? Que ele é de software de maneira geral. E você vê que historicamente aqui ele teve um desempenho até maior do que o IHI. Quando a gente pega um período maior aqui para mostrar para você, de fato ele teve um desempenho bem maior, né? Bem maior do que o IHI, de praticamente 1000%, né? Você poderia me dizer, não, então agora eu quero investir no IGV, né? E se você pegar, por exemplo, um ETF de petróleo, né? Que, por exemplo, teve um péssimo desempenho aqui nos últimos 12 anos, né, de apenas 53%, no período anterior ele teria sido o que praticamente melhor performou, né, praticamente aqui no período de 2000, 2001 até 2012, 2013, ele teria ganhado de praticamente todos estes setores que nós vimos. Então, novamente, não há resposta certa. Dando uma solução para você, se eu quisesse investir em saúde de maneira geral, eu não faria isso por setor específico, investiria neste ETF aqui, o IXJ, que ele é global, né? Então ele engloba todos esses setores que nós vimos, os subsetores, mas de maneira global e não considera tão somente os Estados Unidos. Quando a gente considera aqui qual é a exposição geográfica, você vê que 68% dele está nos Estados Unidos e o resto na Europa, Suíça, de maneira geral, inclusive no Japão. Então, este aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você considera investir em um setor específico, coloca aqui nos comentários. Eu não invisto em setor específico, não pretendo fazer isso, mas se você tem alguma preferência nesse sentido, coloca aqui nos comentários para eu saber e entender melhor, de fato, o que você busca nos seus investimentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com amigo, com a amiga, enfim, com colega de trabalho. É essencial que todo mundo invista no exterior. Dá um like e se inscreve no canal para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!